E, Américo Martins, é importante a gente analisar também a participação de Geraldo Alckmin. Ele tem participado ativamente das negociações, participou da negociação para fechar a meta geral, tem sido o nome do Brasil nesse momento, nesse processo, e também tem uma interlocução com o setor produtivo, né, Américo? Exato, Uribe. Por isso a importância da participação do vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio, porque esses são dois setores que podem, por um lado, ser impactados aí pelo esforço do Brasil em conter ou dar a sua contribuição para conter as mudanças climáticas, mas, por outro lado, também abre muitas oportunidades para esses setores no Brasil, por conta, obviamente, da transição energética que é preciso ser feita para que o mundo atinja aí os seus objetivos de conter as mudanças climáticas. Então, por isso, o envolvimento muito direto do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula também tem participado muito, ele acabou cancelando a visita dele aqui a Baku por conta daquele acidente doméstico, bateu a cabeça, levou aqueles pontos na nuca, então ele não pôde comparecer aqui à COP. E o Brasil, Uribe, vai ter um peso, já se nota isso aqui muito claramente nos corredores aqui da COP. O Brasil tem um peso muito grande nas discussões deste ano, porque, obviamente, vai sediar a COP30 no ano que vem em Belém. E existem muitas discussões que estão acontecendo aqui que talvez não sejam concluídas, ou pelo menos não sejam concluídas nos termos desejados, e isso vai continuar certamente na presidência do Brasil no ano que vem. A questão do financiamento, que a gente falou agora há pouco, a questão do Fundo de Perdas e Danos, que vai ajudar os países mais vulneráveis a se adaptar para essa nova realidade dos eventos climáticos extremos, e também o crédito de carbono, o crédito de carbono global, que precisa ser regulamentado e que vai também gerar muitas oportunidades comerciais, de negócio, financeiras para o Brasil. Então o Brasil está sendo acompanhado de muito perto. Só que, Uribe, como o Renan adiantou, as entidades da sociedade civil e as ONGs que lidam com esse assunto do clima não ficaram satisfeitas com a meta que o Brasil divulgou na noite de sexta-feira, de cortar em até 67% as emissões dos gases de efeito estufa, que são aqueles gases que causam o aquecimento global, em relação ao que o Brasil emitia em 2005. E essa meta seria alcançada até 2035. Essas ONGs, essas entidades, obviamente, elas sempre querem mais. A função delas é pedir que o mundo faça o máximo possível para poder conter as mudanças climáticas, mas elas não gostaram dessa meta, acharam baixa e acharam que o Brasil, justamente porque vai liderar essas discussões no ano que vem, deveria apresentar uma meta muito mais ambiciosa. Eles esperam, por exemplo, que o vice-presidente Geraldo Alckmin apresente aqui no detalhamento dessas contribuições nacionalmente determinadas, que é a meta, o nome que a ONU dá para essas metas de cada país. Eles esperam, por exemplo, que o Brasil anuncie alguma medida para começar a deixar de usar petróleo e outros combustíveis fósseis. Dê aí alguma meta de quanto o Brasil vai começar a cortar no uso desse tipo de combustível, que é muito sujo, polui muito e causa o aquecimento global. Américo Martins, Donald Trump não compareceu e muito menos Joe Biden, mas o enviado dos Estados Unidos para o clima deu uma entrevista coletiva na COP29 e fez críticas ao Donald Trump. O que ele disse? Pois é, Uribe, eu acompanhei essa entrevista, estava ali na sala com o John Podesta, que é o assessor para assuntos de mudanças climáticas do presidente Joe Biden. Ele substituiu o John Kerry, que era o ex-secretário de Estado, uma pessoa de muito peso na política americana, tinha um título inclusive diferente para não misturar por conta do peso do John Kerry e do John Podesta. E ele foi muito claro logo no início, Uribe, chamou muito a atenção de todos os jornalistas na sala, que ele foi direto ao ponto que incomoda muita gente aqui, é o elefante na sala dessa COP, que foi a eleição do presidente, o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, para voltar à Casa Branca. Por que ele incomoda tanta gente aqui, Uribe? Porque quando ele esteve na presidência, ele já retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, aquele acordo que determina todas as ações globais contra o aquecimento global. Ele prometeu e fez isso, e agora ele promete fazer de novo, retirar basicamente os Estados Unidos de
todas essas discussões que nós estamos falando aqui sobre mudanças climáticas. Então, o John Podesta foi direto ao ponto, falando: eu sei que todo mundo nessa sala está pensando sobre que participação os Estados Unidos vão ter, não só nessa COP, mas nas COPs futuras, porque, afinal de contas, com um presidente que já retirou o país dos acordos de Paris e que também estimula o uso do petróleo, do gás e de outros combustíveis fósseis, ele perde muita credibilidade. O país, Estados Unidos, perde muita credibilidade nas negociações. Então ele reconheceu isso, ele disse que acredita que os Estados Unidos vão fazer o que ele falou de uma guinada, um U-turn, ele falou em inglês, um cavalo de pau, vamos dizer assim, na sua política climática. Ele reconheceu que isso é muito ruim, porque a cada 4 anos os Estados Unidos, uma hora se engaja muito nos debates, outra hora sai completamente dos debates. Ele reconheceu que isso é muito ruim, mas ele também deu um tom otimista, ou tentou dar um tom otimista, Uribe, dizendo o seguinte: não existe governo que freie o problema das mudanças climáticas e o ímpeto, inclusive, da economia em resolver esses problemas, como, por exemplo, investindo em energia mais limpa e investindo em soluções. Existe até uma demanda econômica para isso. Então ele acredita que pelo menos o setor privado americano vai continuar engajado nisso, mesmo que o governo, sob o presidente Donald Trump, mude de posição. A imprensa americana fala muito disso, principalmente, Américo e Renan, sobre subsídio para energia eólica e também solar. O Texas recebe muito dinheiro. Apesar de ser um estado republicano, tem dinheiro envolvido nesse processo e alguns governadores republicanos têm dúvidas se vão retroagir ou não, porque eles consideram dinheiro e estamos desenvolvendo esse tipo de energia barata. Então, para a gente, dá dinheiro. Então, é melhor continuar na política do governo de Joe Biden. Pode falar, Américo. Mas só para concluir, isso sem dúvida nenhuma, existe um setor muito forte na economia americana, maior do mundo, que investe muito em tecnologia, que pode ajudar a fazer diferença nesse problema, nessa questão das mudanças climáticas. Mas tem um outro problema, né, Uribe? O financiamento, por exemplo, financiamento público. Estados Unidos hoje alegam, isso precisa ser checado, confirmado, mas eles dizem que contribuem pelo menos 14 bilhões de dólares por ano para conter as mudanças climáticas em outros países. Esse tipo de financiamento que é público, que vem do governo americano, continuaria na nova administração? Então existe um lado dos Estados Unidos que certamente vai continuar muito engajado, até porque o setor privado americano é muito forte, é a grande diferença dos americanos, mas existem dúvidas com outros pontos e são pontos importantes em discussão aqui na COP. Próximos dias vocês vão ver o Renan Fiuza e o Américo Martins diretamente de Baku trazendo todas as informações quentinhas sobre a COP29. É importante, ela pode ser um marco para a determinação de algumas medidas para tentar diminuir os efeitos do aquecimento global. A gente viu esse ano nos Estados Unidos, uma costa estava debaixo d'água e outra costa pegando fogo. Vimos a Europa com o mesmo problema, o Brasil, o Rio Grande do Sul debaixo d'água e o Centro-Oeste pegando fogo. São efeitos que já se traduzem na nossa realidade. E os nossos 2 soldados da informação estarão aqui nos próximos dias. Obrigado, Américo. Obrigado, Renan. Qualquer informação, viu, Renan? Marina Silva chegando. Você entra ao vivo com a gente, espaço sempre aberto, meu amigo.